a ideia do Rooftop nasceu há muito tempo, né? Comigo e com o Bruno. A gente, quando produzia, a gente sentia um gapzinho, sabe? A gente sentia uma necessidade de ir além, né? Mas tu lembra quando começou esse papo? Quando é que vocês falaram, caralho, acho que a gente tem que ter uma gravadora? Só pra gente situar a galera aí. Eu não lembro bem data, assim, mas bem antes da pandemia, assim, bem antes. Então deve ter uns 6 anos essa ideia. 5, 6 anos. Acredito até mais, cara. Acredito até mais. Você tava falando de 2017 ali, 16. Acredito até mais. Porque, na verdade, a gente achava um caminho de uma parceria, sabe? E a gente tem um relacionamento muito bom com todas as gravadoras. A gente já trabalhou com todas elas, os diretores, os AIRs, enfim. A gente tem uma parceria muito boa. E acreditam muito na gente como profissional, como ser humano. E a gente recebeu um convite e a gente já tinha isso meio que desenhado, sabe? Eu e Bruno no primeiro momento. Já tínhamos isso desenhado. Só que a forma que chegou esse convite veio com uma alegria muito grande pra gente. A gente falou, caraca, agora é o momento. Mas não veio naquela forma tão ajeitada, sabe? Tão certinha como a gente acreditava. E aí, naquele modelo, a gente resolveu recuar, não aceitar. Então, a gente conversou com várias gravadoras, não foi uma só, tá? Foram várias gravadoras. Graças a Deus, as pessoas acreditam na gente, então isso é muito bom. E depois de um tempo, depois veio pós-pandemia, a gente já estava trabalhando junto, né? Se envolvendo cada vez mais. E aí eu conversei contigo, né? Sim. A gente conversou, depois trouxemos a Ana Paula, para a gente somar e montar um time. E aí a gente foi a campo terminar essa negociação. Aí né? foi a hora que eu já tava dentro. Isso, aí a gente deu sequência na negociação. E a gente... É mó doideira, galera, desculpa te cortar. A gente tá falando aqui e a gente esquece que a gente tá no shopping, vagabundo passou... Vagabundo. As pessoas passam olhando, encarando a gente, dá uma agonia danada. Tirando foto, né, e tal. Mas, enfim, a gente às vezes tira até a nossa concentração, né? A gente exatamente. Não tá acostumado, assim, a bater esse papo dessa forma. Mas tudo certo, vamos embora. Daqui a 5 minutos a gente esquece. A gente acostuma. Então, a gente deu sequência nessa negociação e a gente já tinha um histórico, tanto de acerto, quanto de relacionamento, vamos colocar de pontos, muito grande com a Universal. E a Universal escancarou a porta pra gente fazer da forma que a gente acreditava. Mas isso depois de muito papo, depois de muitos passos e tal. O Paulo, o Miguel Carrielo foram fundamentais nesse primeiro momento. Depois veio o resto vieram os do outros time, né? As outras pessoas. Isso. Depois vieram o resto, né? Mas eu lembro que a gente conversando até no navio, lembra? Que a gente estava no navio e com eles. Caraca, esse navio foi em 2019, né? Foi 19. Foi pré-pandemia, pô. Foi. 19. A gente teve um navio da Rádio Mix, que são parceiraços nossos, o Vica, Braga. E a gente foi fazer uma ação com a Melim, né? A Melim tava tocando nesse navio. Foi gravar até um clipe, lembra? Com a Anitta. Foi gravar um clipe com a Anitta, clipe de Mel. Uma música muito boa. Depois, quem tiver aí em casa no YouTube, depois dá uma conferida. E aí, cara, nesse papo, obviamente que um navio ninguém pode entrar, ninguém pode sair. A gente tá ali dentro, foi todo mundo jantar. Vários papos. E aí a gente começou jantares, a levar mais a sério essa ideia, né? E levar isso pra Universal. Porque, na verdade, eu tenho com o Felipe, que é um sócio, um irmão de vida meu também, que vai estar aqui com a gente semana que vem, uma gravadora de música eletrônica. E eu já estava há uns 5 anos, 6 anos antes desse dia. Então, vamos lá, fazer uma linha do tempo. 2019, a gente estava no navio. Uns 5 anos antes, 2014, 15 ali, eu já estava conversando com o Felipe sobre ter uma gravadora. Então, eu já estava mergulhado nesse universo, já estava entendendo um pouco do mecanismo do que é ter uma gravadora. Porque até então, diferente do Leo, eu não sou produtor musical, mas eu sempre trabalhei com música, marketing musical, né? Eu trabalhei com evento muitos anos, depois para gestão de alguns artistas, virei empresário, né? Hoje essa palavra empresário é tão demodê, é tão antiga, né? Porque são tantas pessoas envolvidas dentro de um processo, né? Virei o que se chama de empresário, né? Mas basicamente gestor, né? Sim. Juntos com uma equipe, viramos gestores de alguns artistas e de lá para cá estou há 16 anos nisso. Mas nos últimos 7 anos eu comecei não só
a tratar da parte da gestão do artista, mas também me ver na cadeira de uma gravadora, literalmente, com a Hub. E aí, quando a gente começou esse papo, e o Lei me convidou, o Lei e o Bruno me convidaram a Ana, para a gente montar o Rooftop, eu já tinha uma pequena, breve experiência com a Hub, que é uma gravadora de música eletrônica, da parte burocrática, do que precisava. Isso ajudou muito nas nossas decisões em grupo. Nesse arranque, com certeza. Por quê? Porque, para quem está em casa, e aí a gente começa a entregar um pouco ouro, o Rooftop, ele não é uma gravadora de música eletrônica que depende do aval ou do ok de uma cadeia inteira. Vamos lá, vou voltar um pouco no tempo. Como é que é uma gravadora, né? Uma gravadora, basicamente, você tem, cara, dezenas de funcionários que trabalham em inúmeras áreas e as coisas não são tão ágeis como deveriam, né? Porque é normal, porque é difícil, como se fosse um elefante se movimentando, né? Cada difícil. passo é muito grande, mas demora a ser dado. É uma máquina muito grande, realmente. Então, o intuito da gravadora Universal, como uma multinacional que vive de música há anos, era ter um braço específico de samba e pagode que pudesse ser mais ágil, que pudesse estar na rua, mas que olha pudesse... Só, coisa que não é, desculpa te cortar, Brahma, Claro. coisa que não é novidade. Em outros tempos, já foi assim também. Sim. Motown da vida, era isso. Mas o Brasil não tinha esse costume, né? já teve de algumas... não é Acho que tão não era novidade digital, assim. não era digital. Na era digital menos, né? Aí a Universal tem seus braços... não somos só nós, né? Tem Claro, um braço óbvio. pop, tem outros braços e tal. O braço eletrônico, a ali Hub funcionando, é da Virgin, que é exatamente. do Grupo Universal. Exatamente. Tem, se não me engano, um selo que é muito bacana, que é o selo que foi do João. O João foi desse selo, o Vitão, que é a Red Media. É isso. Existem outros selos e outros braços, sem dúvida. Isso. Mas de samba e pagode, volto a dizer, não tinha nenhum. Até então não tinha nenhum. Só que é importante, talvez a gente... Porque as pessoas vão se perguntar, pô, mas por que agora eles querem ser gravadora, né? Por que eles... O que acontece é o seguinte... Dois lados, né? O porquê que a gente quer ser gravador e o porquê que a gravadora precisa da gente, né? Isso. Primeiro, eu acho que a gravadora precisa da gente pela nossa expertise no segmento, né? E a gravadora não consegue ter uma quantidade de funcionários específicos para cada segmento, né? Ela precisa delegar isso, sabe? Precisa ter mais gente trabalhando, pensando, gente respirando o movimento. Então, nós respiramos o movimento. Nós acompanhamos isso de perto. A gente sabe quem são os atores certos da situação. Então, o que acontece é que, muitas vezes, a gravadora estava consultando a gente em algumas situações. Conhece o artista tal? Conhece o cara tal? Conhece o não sei o quê? Papo. Em algumas situações, né? Então, a gente se viu pronto para estar perto desse processo, né? E o que acontece também? Uma das dores, assim, vamos dizer, nossas, né? Que eu acho que não estou falando de uma forma ruim, estou falando que é processo, ser humano é assim. É uma objeção que tínhamos, né? Exatamente. O que acontece é o seguinte, a gente fez muitos artistas, claro que é uma contribuição, a gente não fez isso sozinho, né? Mas a gente trabalhou com muitos artistas do zero, cara. Do zero. E esses artistas Quais atingiram... Dá uma... de novo. Vamos lá. Bumuzinho, Dilcinho, Melim. Tô falando de 3 artistas, cara, que atingiram um patamar muito alto. Bom Gosto. Bom Gosto. Mumu. Mumu, falei Mumu. Falou. Então, são muitos artistas realmente do zero. Assim, zero mesmo. Eu lembro o Mumu, eu indo numa reunião com ele, com empresários. Ele falava assim, cara, você tem que ir, que você fala bonito, você sabe falar, você sabe explicar melhor o meu projeto do que eu não consigo, eu me enrolo, ou me ajude e tal, com investidor, sabe? Então, de um Mumu, dormi na minha casa no primeiro dia que eu conheci o Mumu, pra gente poder dar uma volta e poder conhecer as pessoas e pra tal. Você apresentar algumas pessoas. Exatamente. Então, assim, hoje, tenho o maior orgulho desse moleque, onde tudo que ele conquistou. Lógico que é muito do talento dele, muito do talento do Dilcinho, muito do talento da Melim. Sem dúvida nenhuma, eu não estou diminuindo isso. Mas o que acontece é o seguinte, a gente trabalhava ali como produtor musical, e mais do que produtor musical, a gente trabalhava basicamente numa direção artística. A Melim diferente, que a Melim a gente já estava realmente nesse processo de... Na sociedade, né? Exatamente, na sociedade. Mas alguns outros artistas que eu nem comentei aqui, mas são vários outros, a gente trabalhava assim, dessa forma. Se não me engano, vocês também fizeram Imagina. Exato. Fizeram alguma coisa do Suel?
Não, imaginação, Tá na Mente, o Diogo. Cara, muita gente. É porque a gente ficar falando aqui, vai não para. A questão não é tudo que a gente produziu. Os que a gente participou mais a fundo, assim, de alguns processos. O Sorriso, de certa forma, né? Que o Bruno é nosso sócio. Totalmente. Então a gente trabalha uma vida no Sorriso. É isso que eu ia falar. Eu tô com o Sorriso, trabalhando com o Sorriso, né? Que inclusive, na época, você me indicou. Sim. Há 2 anos. Mas você tá... Há 20. 20, isso que eu ia falar, né? 19, eu ia falar 20. 20 anos com o Sorriso. Pô. Então, é uma vida. E a gente fazendo um trabalho que a gente se confunde, mas aí já é diferente. O Sorriso é diferente, porque tem o coração ali, a amizade. Claro que tudo que eu faço, eu coloco o coração na frente, mas tem uma coisa 20 diferente. Anos não tem jeito, cara. 20 anos é um casamentão mesmo, né? Exato. Por isso que eu não mencionei o Sorriso, porque é diferente. Mas a gente também tem ali uma direção artística, por conta do Bruno estar ali. Eu participo, sim, de algumas decisões extraoficiais, que não são decisões... Sim, o grupo são eles, sócios são eles. Fazer a reunião, mas exatamente. A tua opinião sempre tem um valor, um peso muito grande. Sim, mas nos momentos mais cruciais, eu sempre estive, assim, tipo, nos momentos mais difíceis, cara, fudeu, agora senta aqui também pra gente poder, porque o Sorriso é uma família, realmente, é muito bom trabalhar com eles, são pessoas maravilhosas. E aí o que acontece? Na verdade, a gente viu o mercado crescendo, a gente viu a indústria crescendo, retomando, números excepcionais, tá? De crescimento, de curva de crescimento. E a gente falou, cara, a gente sabe como fazer, a gente conhece tudo isso, a gente já está nisso há mais de 20 anos produzindo. Então, assim, a gente não pode estar fora desse mercado, né? E as gravadoras querendo a gente, para a gente estar nessa situação, então vamos estruturar, vamos montar direitinho, para a gente poder fazer o quê? Qual a nossa ideia com a Rooftop? É realmente oxigenar o mercado, impulsionar novos artistas, e não tão novos assim, né? Às vezes os artistas que precisam desse impulsionamento para criar oportunidades.